faz um ano, gente. Eu tô aqui na Casa Céu, eu mudei para cá de volta, questão de trabalho, né? Comecei a trabalhar essa semana aqui pertinho, muito bom, né? Então tô aqui mais perto, mas do ponto de vista nosso aí parece que eu tô à mesma distância, né? Uma distância de uma chamada no Meet. E hoje faz um ano, exatamente, que a gente teve o nosso primeiro culto à distância, né? Quem pregou, hoje não, né? Amanhã, dia 15, mas nesse um domingo como esse, o Tom pregou sobre. Foi também na nossa série de Quaresma, né, Tom? Não sei se você lembra. Foi na casa do Altamiro. Teve que fazer uma superestrutura ali para você pregar. Foi um negócio assim. Foi tudo muito novo, né? Quem disse que a gente ia sobreviver desse jeito aqui? Mas aqui estamos nós, né? Graças a Deus. Tom, que por sinal tá com o roxo, né? Cor da quaresma aí, tá um rapaz quaresmático. Tamo junto, Tom. Pessoal, bom estar com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o... Isso mesmo, eu concordo totalmente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre o tema da mensagem da nossa... quarto dia da nossa série. Eu vou apresentar aqui para vocês. Deixa eu colocar minha apresentação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa temática aí, né? Deixa eu botar no começo. Hoje a gente vai então conversar o nosso quarto dia da nossa série, né? Na Contramão, nossa série de Quaresma, desse ano de 2021. Eu estou apresentando errado aqui. Peraí. Um instante só. Eu devo dizer para vocês que é muito curioso, né? Como quando a gente vai pregar, montar uma pregação, assim, esse é um dos textos mais familiares da Bíblia, né? Quem já leu aí Bíblia, já foi... Em particular, tenho que dizer assim, os crentes, minha igreja de origem, né? É a Assembleia de Deus, né? Quem não sabe. E na Assembleia de Deus tem sempre aquele costume de fazer culto ao ar livre, né? Não sei quem já viu isso, de botar um negócio na praça, assim, uns caixa de som, a galera sai assim para a praça e vai pregar. E esse é um dos textos favoritos de pregação de culto ao ar livre, né? É o texto de João, capítulo 3, versículo 16, né? Um versículo que está lá dentro da conversa de Nicodemos. E aí, gente, é uma coisa que eu devo, assim, falar para vocês que é impressionante sobre as escrituras, né? Quando a gente abre a Bíblia e tem a gente já leu aquele texto, já está acostumado com ele, de repente, aquela mensagem fala com você de um modo tão especial, novamente, que você parece que você sente como se não tivesse lido nunca esse texto. É impressionante isso, né? Não sei quem de vocês já sentiu isso, né? Se vocês quiserem até se manifestar aí no chat. Mas esse texto, de ontem para hoje, ganhou um sentido tão firme no meu coração, completamente novo. Não completamente novo, porque tem ressonância com tudo que eu já sabia sobre ele, mas algo sobre esse texto veio de novo para mim, e eu senti que eu tinha que ler o Evangelho de João completamente de novo, assim, né? Ler de novo, tive a impressão de que eu não tinha lido direito, assim. Eu fiquei, caramba, de onde saiu tudo isso, né? Mas, gente, embora então esse texto seja bem famoso, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema da nosso quarto domingo da série Na Contramão, conversar sobre Creiam para Viver. A nossa série Na Contramão, então, está falando sobre várias formas sobre como o reino de Deus, sobre como chamado para caminhar com Jesus, muitas vezes é na contramão daquilo que se espera, né? Daquilo que o mundo propõe, daquilo que as pessoas propõem, é um caminho de rendição, de submissão, né? Que não caminha pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê. E no domingo passado, a Mayra falou um pouco sobre o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, né? E que fala sobre como o nosso caminho no reino de Deus é um caminho de doideira, assim, de loucura, né? Que a gente tem que acreditar na mensagem da cruz. É uma mensagem louca para os gregos. E hoje a gente vai continuar nossa série de reflexões falando sobre
a passagem de Nicodemos e como que ela subverte o nosso entendimento sobre o que é a vida, sobre como encarar a nossa vida. Muito bem, então, esse texto aí, João 3,16, bem famoso, está aí nesse contexto, a gente vai passar por ele, mas muito mais coisas, né? Qual que é o propósito, pessoal, do livro de João, do Evangelho de João? A gente tem no Evangelho de João declarado as seguintes palavras, né, mais próximo do final. O Evangelho de João foi escrito para que, né, os milagres, a história de Jesus, foi escrita para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, o propósito de João é fazer Jesus conhecido, para que as pessoas não somente conheçam a história de Jesus, ele não está somente contando uma biografia, né? Ele não está contando simplesmente uma série de narrativas, ele quer que nós creiamos que Cristo, Jesus, é o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, que vai restaurar todas as coisas, e o Filho de Deus, e crendo, para que a gente tenha vida em seu nome. É curioso, porque isso tem muita ressonância com a passagem de João, capítulo 3, né? Que a gente já vai visitar. João, o evangelista, mostra como Jesus é aquele em quem todas as coisas convergem, aquele em quem todas as histórias de Israel, tudo que diz respeito a Israel, agora está se completando. Todas aquelas promessas do Antigo Testamento, né? Tudo aquilo que veio antes vai se concretizando em Jesus. Jesus vai se revelando como aquele que é o clímax da história de Israel, aquele que é o auge da história do povo de Deus. E ele é o próprio Filho de Deus. Isso é algo que em João aparece de modo ainda mais claro, ainda mais patente, né? Jesus se declara por diversas vezes aquele que é, né? E aquele que é um dos nomes de Deus. Jesus se declara como aquele que veio para restaurar o mundo e diz que ele e o Pai são um só. A natureza dele é a natureza de um filho enviado pelo próprio Deus, porque Deus ama o mundo de tal modo que manda o seu filho em resgate. E aquele que habita entre nós se fez carne para que a gente pudesse agora ver o próprio rosto de Deus, o Deus invisível, né? Como João capítulo 1 nos revela. Então, o Evangelho de João está nos revelando isso o tempo todo. Isso é importante para a gente olhar para essa passagem que a gente vai entrar exatamente agora. A gente, então, chega na história de Nicodemos, tá bem, pessoal? Nicodemos é esse homem que a gente não sabe muito sobre ele, mas uma coisa a gente sabe é que ele é um mestre em Jerusalém, né? Ele é um mestre ali para os judeus. Nicodemos vai se encontrar de noite com Jesus. A gente não leu essa passagem antes, mas Jesus encontra Nicodemos secretamente. Nicodemos vai, provavelmente em segredo, né? Ele vai até Jesus no meio da noite, para não chamar atenção, né? Porque já que ele era mestre em Israel, ele não podia mexer com a reputação dele desse modo. Ele está interessado em conhecer Jesus, mas Nicodemos está querendo pôr um pezinho e só para sentir se a água está morna, entendeu? Antes de pular na piscina. É isso que Nicodemos está fazendo. Nicodemos vai em segredo, né? Vê Jesus, ele quer conhecer Jesus, mas ele tem medo da sua reputação, então ele também não quer, assim, né, se manchar tão rapidamente. E aí Nicodemos diz essas bonitas palavras, né, para passar o mel em Jesus, fala assim: você é um mestre enviado por Deus, Jesus, você é fantástico, você, assim, ninguém faz essas coisas se Deus não estiver com ele, poxa, você com certeza vem de Deus, né, olha como você é fantástico, maravilhoso. E Jesus, os diálogos de João são fantásticos nesse sentido para mim. E esse em particular, Jesus não responde muito obrigado, Jesus já vai direto ao ponto, fala assim: Nicodemos, vamos direto ao ponto, meu querido. Você precisa nascer de novo, vocês precisam nascer de novo. E começa aquela história, né? Nicodemos fica confuso, porque como assim eu preciso nascer de novo? Eu já nasci uma vez, como que eu vou nascer de novo? Vou entrar na barriga da minha mãe? E aí fica aquela confusão, Nicodemos não entende, Jesus faz questão de confundir o cara ainda mais, né? Vocês precisam de um coração arrependido, né? Um arrependimento completo, uma nova vida. E aí Nicodemos fica confuso, e nós ficamos confusos com Nicodemos. A gente não está entendendo o discurso de Jesus, onde Jesus vai chegar. Se a gente pega isoladamente, a gente talvez até faça sentido, né, o que Jesus está propondo para Nicodemos, mas olha isso no contexto. Nicodemos está chegando para conversar com Jesus, querer saber como ter uma boa vida, como conduzir a vida dele bem, né, já que ele é um homem de Deus. E Jesus fala para ele: cara, tá tudo errado, você precisa nascer de novo.
essa nova vida que você quer só nascendo de novo mesmo, porque está tudo errado. E aí Nicodemos fica confuso, e a gente fica com a sensação no texto, de que Jesus está falando várias coisas, e às vezes dá a impressão até que Jesus está despistando Nicodemos, mas na verdade Jesus está levando Nicodemos cada vez mais numa espiral para aquilo que é o centro do texto. Aí ele menciona que aquele que nasce do Espírito não controla a própria vida, ele é varrido pelo próprio Espírito, ele é conduzido pelo próprio Espírito, ele não controla a própria vida. E aí, de repente, ele vai se aproximando da verdade, como numa espiral, e vai descendo até o centro daquilo que ele mais quer dizer. E isso que ele mais quer dizer se concretiza lá nos versículos 14 e 15 em diante. Jesus, então, invoca a história misteriosa e estranha da serpente no deserto, como diz o versículo 14, né? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Nicodemos, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Jesus, então, invoca essa história estranha da serpente de Moisés. O Arthur já leu essa passagem no nosso momento aí no culto, no momento de confissão. Eu quero retomá-la só para que vocês leiam de novo e mentalizem, porque isso é muito importante, se a gente quer entender o que Jesus está querendo exatamente dizer, tá bem? Vamos lá, então, para Números capítulo 21, que conta essa história estranha. O povo de Israel estava no deserto, eles tinham conseguido uma vitória militar impressionante, Deus estava com eles, mostrando o seu poder com eles, e eles estão andando, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto do poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que coisa, né, gente? Olha só isso. Então, Jesus invoca essa história misteriosa e estranha da serpente no deserto, né? É importante perceber que aquela história se desdobra desse modo, né? O povo se rebela contra Deus, Deus está ajudando o povo se rebela contra Deus. Por causa do pecado do povo, a consequência disso é que eles estão abandonados de Deus, isso gera morte, tá bem? O povo se rebela contra Deus, Deus manda juízo sobre o povo, e o pecado gera a morte desse povo, começa a gerar morte, mas com o próprio objeto de morte, Deus dá vida para o povo. E agora, à luz das histórias do Antigo Testamento, muita gente não conseguiria entender, e no máximo que a gente poderia tirar dessa história, talvez assim, fazendo um esforço grande, é que Deus realmente é aquele que dá graça, né, para o seu povo, que não somente manda o juízo, mas manda a misericórdia, mas ainda assim, fica aquela estranheza com relação a essa história, né? Fica aquela estranheza bastante forte. Como é que Deus dá uma serpente para matar o povo e depois ele pega a própria serpente e usa isso para curar o povo? Como é que Deus manda o juízo e por meio da própria forma como Deus manda o juízo, Deus traz misericórdia para esse povo? E essas coisas todas elas são sombras daquilo que estava para ver. Elas são como que pequenos relampejos daquela verdade que estava para se revelar completamente no futuro da história de Israel. Em quem todas as coisas convergiam. No próprio Jesus, o Messias, o Filho enviado de Deus, o Rei prometido para o povo de Deus. E olha só o que acontece. Deus manda, por meio de Jesus, esse resgate à semelhança da serpente. E aí, gente, não era claro para Nicodemos. Veja bem que a gente está falando aqui de um mestre da lei procurando outro mestre da lei, um professor procurando outro professor e procurando um grande ensinamento, né?
E Jesus pega aqueles ensinamentos de Nicodemos, não só começa a subverter completamente, falar, você precisa nascer de novo, você precisa não cuidar da sua vida, você precisa entregar a sua vida para aquele que é nascido, para o Espírito te conduzir. Mas Jesus, no fim das contas, ele está querendo levar Nicodemos para o centro daquilo que ele veio fazer, para o centro daquilo que ele veio dizer para Nicodemos. Fala assim, olha, Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim como você já ouviu lá no passado, quando você era criança, e seu pai narrava essas histórias para você, sobre a serpente do deserto, sobre a travessia do mar, todas essas coisas completam em mim, Nicodemos. Tudo isso que estava escrito lá atrás testifica sobre mim, está falando sobre mim, está falando sobre a minha obra. E assim como o povo pecou, você também pecou, e todos pecaram. Assim como a morte veio para o povo de Israel, para nós a morte também veio. O pecado nos lançou na morte. Lembrem do texto que o Arthur também leu, de Efésios capítulo 2. A gente foi lançado na morte estávamos mortos por causa dos nossos pecados. E aqui a morte não é física igual a do povo de Israel, mas ela tem principalmente, e principalmente no sentido importante, a nossa morte espiritual mais fundamental de todas as mortes, a nossa desconexão absoluta com respeito a Deus. Nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas por causa do que Cristo fez, nós ressuscitamos. Agora, gente, assim como Deus agiu com graça lá, ele também age com graça por meio de Jesus. Assim como Deus agiu com graça, providenciando um meio de restauração, no meio do seu juízo, agora ele age com graça por meio de Jesus. E agora, pessoal, a parte mais estranha, a parte mais complexa de todas, a parte que deixa a gente mais assustado de tudo. Deus, por meio do próprio veneno, Deus usa o próprio instrumento de juízo com que ele vai atingir os pecadores, a serpente, né? Ele usa para curar as pessoas. Do mesmo modo, pelo mesmo instrumento de tortura, de maldição com que Jesus foi crucificado, isso se torna vida para nós. Deus usa o próprio instrumento de juízo como fonte de cura. E é aí, por isso que Jesus remete à história da serpente. Aquela história da serpente, que para muitos judeus não faz sentido, não fazia sentido e continua não fazendo sentido, para nós se concretiza em Jesus. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha vida eterna. Pessoal, numa época que a gente está vivendo como essa, né, fica muito a melhor analogia que a gente tem para a serpente no deserto é a analogia das vacinas, né? Quando você toma uma vacina, pelo menos as vacinas clássicas, né, a gente tem um novo modelo de vacina, uma nova tecnologia altamente eficiente, né, que é a vacina de RNA, e ela vem sendo testada e está dando muito certo. Mas a vacina clássica, que existe desde o século XVIII, consistia, né, da varíola, era puramente em pegar partes da própria doença, de algum modo neutralizar essa doença e inserir nas pessoas como se fosse uma parte da própria doença e como se elas estivessem realmente infectadas. Só que, por causa do efeito neutralizador, as pessoas passam agora a ser imunes a essa doença, né? Uma parte daquela doença é tornada a fonte de vida para as pessoas, né? Do mesmo modo que Jesus agora é entregue para a morte, e ele se entrega para a morte numa cruz, no instrumento de maldição, o Filho Eterno de Deus é entregue para morrer, isso se torna vida para todos nós. E todo aquele que olha para aquela serpente no deserto, o próprio Filho de Deus, levantado agora e sozinho, agora a gente olha para ele e a gente tem a nossa cura também. Isso nos conduz para o centro do texto, né? Que está no versículo 15 e 16 e em diante. Deus amou o mundo, tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebam agora como o versículo 15 e 16 se conectam. Normalmente a gente lê o versículo 16 isolado e ele é tomado como um paradigma do que fala a Bíblia inteira. E isso é um tanto verdade, né? Porque ele fala do centro do evangelho. Deus deu seu Filho porque amou tanto o mundo, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida. Mas perceba como esse texto está amarrado nesse contexto da conversa com Nicodemos. Deus está falando que todos pecamos e merecemos a morte. Jesus está falando, né, desculpa, que todos pecamos e merecemos a morte, mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho,
como resgate, assim como aquela serpente foi colocada no deserto como resgate. Talvez a maior diferença entre a serpente no deserto e o Jesus agora erguido, que Nicodemos ainda não entende, parece que eu fico tentando entender a cabeça de Nicodemos nessa conversa, né? Nicodemos estava confuso e provavelmente piorou um pouco mais, que ele não entende ainda esse mistério. Essa história misteriosa se torna ainda mais misteriosa à luz das palavras de Jesus. Mas depois as coisas se amarram e se desfecham. E talvez a coisa mais importante aqui a perceber é que a diferença de Moisés, que colocou uma serpente de bronze, e aquela serpente não precisou sofrer, não precisou de nada, né? Ela simplesmente simbolizava a redenção, a inoculação do veneno, e por meio disso Deus dispensou graça, Deus deu graça ao povo para que ninguém morresse. Jesus teve que se encarnar, Jesus teve que se desfazer, Jesus teve que se render, se entregar, desfazer da sua eternidade. O próprio Filho eterno de Deus foi colocado para morrer. O Filho imortal de Deus foi colocado para morrer para que, por meio da morte do Filho eterno de Deus, mortais e condenados à morte pudessem viver eternamente. E agora eles têm acesso a essa vida eterna providenciada por aquele que foi erguido no deserto. Nós, todos, pecamos e merecemos a morte, mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu próprio Filho. E perceba, pessoal, percebam como esse texto é realmente poderoso, né? Aqui eu trouxe uma análise feita inicialmente pelo Dale Brunner, né? Um teólogo que escreveu um comentário aos Romanos e mostrando como o texto de o comentário a João, né? E nesse comentário a João, ele fala sobre como esse versículo 16 é particularmente forte e ele representa a supremacia da boa mensagem de Jesus, da boa nova de Jesus. Percebam como essas palavras, né? Deus amou tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nunca pereça, mas tenha vida eterna. Deus, que é o maior de todos os seres, né? A maior de todas as quantidades, amou a maior de todas as afeições, a maior de todas as atitudes, a maior de todas as direções, de todas as disposições. Amou o mundo, a maior de todas as coisas, né, pessoal? Aqui a gente está falando do mundo, não está falando só do planeta Terra, a gente está falando de cosmos, o mundo inteiro, né? A palavra no grego, que deu seu Filho unigênito, o maior de todos os presentes, para que todo aquele, e nisso foi oferecida a maior de todas as oportunidades, que nele crê. E aqui a gente não está falando simplesmente de um assentimento mental, mas de uma entrega completa à obra redentora de Jesus. A gente está falando aqui do maior de todos os compromissos, de uma entrega completa de coração, de alma, de mente, de disposição inteira de ser. Todo aquele que nele crê, a maior de todas as oportunidades, o maior de todos os compromissos, nunca pereça. Aqui a gente não está falando simplesmente de perecer como as pessoas no deserto, que estavam morrendo fisicamente. A gente está falando da nossa morte espiritual diante de Deus. A gente está falando da nossa eterna separação de Deus. Mas agora, por meio do Filho de Deus, todo aquele que nele crê nunca vai perecer. E isso consiste no maior de todos os resgates. Mas essa pessoa vai ter a vida eterna, a maior de todas as promessas que alguém pode ter. O maior de todos os presentes está oferecido na operação de resgate divina, dando o seu Filho eterno e imortal para morrer por nós e nos oferecer a vida eterna. E essa vida está aí disposta para todo aquele que crê, todo aquele que simplesmente se lançar na obra redentora de Jesus. Então, o epicentro disso tudo, pessoal, me parece que é o seguinte: Jesus está invertendo uma lógica aqui, né? Uma delas, que aquelas pessoas, elas estavam simplesmente condenadas. A única forma de sobreviver no deserto era elas olhando para a obra de Deus e confiando naquilo que Deus estava fazendo por meio daquela história estranha da serpente sendo levantada, por meio daquela história estranha de Deus trazendo graça por meio do símbolo de maldição. Do mesmo modo, agora a gente precisa se lançar naquele símbolo de morte e crer nele para que a gente possa viver. É uma lógica completamente o oposto, né? Então, gente, disso a gente tira algumas lições centrais, né? Permitam-me
agora aplicar algumas coisas. E eu entendo que esse texto ele parece tão simples e ele é tão imediato, mas essas verdades precisam ah, ressignificar mesmo a nossa vida por inteiro. Por isso eu trago aqui algumas reflexões adicionais, tá bom? A nossa cultura, a primeira delas é a seguinte: a nossa cultura ela nos ensina que as coisas estão muito boas, né? Então a gente pensa que está tudo muito bem e que a gente vai ter uma vida feliz, uma vida bem conduzida, se a gente mesmo conduzir a nossa vida, se a gente fizer boas decisões, fizer boas escolhas, se a gente conduzindo a nossa própria vida e lançando a nossa própria vida adiante, mas conduzindo ela racionalmente, conduzindo ela com bem-estar, com dinheiro, com boas coisas, né? A gente vai obter sucesso e a gente vai ter a vida garantida. Só que diferente do que a nossa cultura nos ensina, as coisas não estão boas, né? A imagem da serpente no deserto, que Jesus evoca, também nos traz a vívida imagem de que as coisas também não estão boas para a gente, pessoal. Nós estamos, por assim dizer, envenenados no deserto, amaldiçoados por causa do nosso próprio pecado, por causa do nosso próprio comportamento. Então, a nossa rebeldia contra Deus é real. Nós não estamos falando aqui de uma rebeldia fictícia. A nossa rebeldia contra Deus é tão vívida quanto a imagem dos israelitas no deserto se rebelando contra Deus. A nossa rebeldia contra Deus, a diferença para o povo de Israel, como eu disse, é que a nossa rebeldia contra Deus resulta em morte eterna. Mas, felizmente, Deus é amoroso e ele não abandonou a gente, mas providenciou salvação por meio de Jesus. E todo aquele que renunciar ao controle da sua vida e passar a crer na obra de Jesus, agora pode realmente viver. Essa pessoa agora pode realmente viver, porque agora a vida dela não se limita às condições humanas, às condições físicas, às condições materiais, mas ela tem a maior e mais profunda de todas as vidas, a vida eterna. E vejam, pessoal, que aqui Jesus não está falando somente sobre uma vida após a morte, uma vida que começa depois que a gente morre, e que Deus faz e sustenta a gente e coloca a gente em um lugar bom. Não. Jesus está falando de uma vida eterna que começa agora, desde que a gente crê. E assim que a gente crê, a gente pode realmente viver na dependência agora do que Deus fez por nós. Olha só, então é uma lógica completamente o contrário. Aqui a gente não tem que viver e vendo e se virando. A gente não tem que se lançar na vida como quem controla a própria vida, como quem só crê em si mesmo. A gente precisa lançar nossa fé, nossa confiança última naquilo que Jesus fez, depositar a nossa vida naquilo que Jesus fez. E, pessoal, aqui pode ser que eu esteja chovendo no molhado para muitos de vocês, mas nunca é demais. Só existe um caminho para fazer isso. É se rendendo à obra redentora de Jesus. Percebam, pessoal, que o pessoal no deserto que não olhava para a serpente ia morrer, não tinha outro jeito. Tá bem? Deus providenciou um meio para esse povo se salvar. E era por meio de Jesus. Porque aqui, pessoal, a gente não está falando sobre eu estou confundindo os dois textos, né? Porque vocês vejam que essas histórias estão completamente misturadas. Mas a gente está falando aqui sobre um único caminho, uma única forma de você sobreviver. Não há escapatória. Você está completamente morto no seu pecado. Você está completamente separado de Deus. Você precisa olhar para aquilo que Jesus fez. Você precisa olhar para Jesus levantado naquela cruz. E somente assim você vai poder ter vida, tá bom? Não tem outro jeito. É só esse jeito que Deus colocou. E percebam que aqui a gente está falando do maior de todos os planos, do maior de todos os resgates. Quando a gente está falando da maior de todas as coisas, não existe precedente para um outro caminho, para uma segunda opção, para um segundo atalho. Jesus é o caminho. Só que Jesus é o caminho, e aí a gente entra na segunda lição, porque se a gente for lá no texto, o texto mais ou menos quando a gente vai no texto no versículo 17 em diante, a gente descobre que o Filho de Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, por meio do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus não veio para condenar o mundo, pessoal, veio para salvar o mundo. Aqui a gente tem outra lição. Jesus veio para salvar o mundo, não para condená-lo. E a nossa função, muitas vezes, né? Muita gente pode ficar até assustada com esse texto. Muita gente que não segue Jesus,
e que olha para a igreja, e olha os comportamentos da igreja, e olha a igreja ao longo dos séculos, e fica surpresa, né, de saber que a igreja está pregando, na verdade, uma mensagem de salvação e não de condenação, né, e para todos nós, o que fica de lição é a seguinte: a nossa função não é julgar, a nossa função é anunciar essa mensagem, essa boa nova de salvação, é levantar essa serpente cada vez mais no deserto, é levantar Jesus crucificado, que é caminho para a nossa vida, cada vez mais, para que as pessoas, assim, crendo naquilo que Jesus fez, se lancem nele e realmente vivam. A nossa função não é julgar. É verdade que muitos estão condenados. João continua falando: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, realmente não existe opção. Todo mundo está picado pela serpente do pecado. Todo mundo está picado e está agora envenenado por causa dessa serpente. Então, aquele que não crê está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus enviado nessa operação de resgate. Mas a boa notícia, pessoal, é que esse resgate está disponível a todos. E se o próprio Filho de Deus não veio para condenar o mundo, o que a gente está fazendo julgando as pessoas, ao invés de apresentar salvação para elas? O que a gente está fazendo condenando as pessoas, ao invés de apresentar a forma de eles se salvarem, de as pessoas se salvarem, de não se envenenarem e de terem a verdadeira vida por meio do Filho de Deus? Isso é uma coisa que a gente precisa meditar a respeito. É verdade, por um lado, que fora de Jesus só há condenação, mas nós precisamos mostrar a salvação. Nós precisamos, como eu disse, levantar Jesus cada vez mais. E mesmo que isso resulte na diminuição das nossas vidas, o que importa? Nós já temos aquilo que a gente precisava. A gente já tem a vida eterna nele. A gente precisa agora levantar Jesus cada vez mais, para que mais pessoas vejam a figura de Jesus, vejam aquilo que Jesus fez, vejam sua obra consumada e por meio de verem aquilo que Jesus fez, depositarem confiança naquilo que Jesus fez, elas tenham vida eterna e felizes com Deus. E por fim, pessoal, e Nicodemos? E aqui a gente já estou encerrando, tá? Mas vejam que coisa doida, né? Porque essa história, assim como muitas de João, ela não tem um desfecho claro, né? João começa a contar a história, Jesus prega pro homem, e a história acaba ali, né? Como várias histórias de João, ela acaba no clímax, né? Se você ler os outros evangelhos, você vai ver que ela sempre tem um início, né? Um clímax, e a história tem um desfecho depois. Aqui não acontece isso, a história acaba no clímax, né? É como se a história de Nicodemos e o contato com Nicodemos fosse apresentado por João como um meio de comunicar essa verdade, que está presente aí dos versículos 14, na narrativa que Jesus propõe, né? Na pregação de Jesus para Nicodemos. Agora, percebam, pessoal, que Nicodemos era esse cara que veio encontrar Jesus, e a gente não sabe qual é o paradeiro dele, né? Nicodemos simplesmente sumiu aí na história. Onde foi parar o tal do Nicodemos, né? A gente podia montar um joguinho aí. Onde está Nicodemos, né? O que aconteceu com esse homem? Ele ouviu tudo isso, talvez saiu mais confuso naquele momento, mas talvez depois ele percebeu o que Jesus estava dizendo. A gente não sabe o resultado final da história de Nicodemos, mas perceba que Nicodemos, assim como muitos de nós, procuramos em Jesus porque ele é mestre, porque ele vai dar bons conselhos para a gente, e Nicodemos quer saber como ter uma boa vida. Só que Jesus subverte essa conversa e mostra que para viver essa boa vida que Nicodemos está querendo dizer, ele precisa nascer de novo, ele precisa se render, ele precisa se entregar à obra que Jesus está fazendo. Você está morto, Nicodemos. É isso que Jesus está dizendo. Você está morto, você precisa nascer de novo. Para você viver, você precisa crer, confiar, se submeter e na contramão daquilo que estão te propondo. Você precisa se render, Nicodemos. Você precisa entregar a sua disposição, entregar sua mente, entregar seu coração. Eu não vou te dar boas dicas sobre como viver, como ter uma vida feliz. Eu vou apresentar a minha própria obra de rendição, de submissão, de dor, de sofrimento, de entrega, e, em última instância, de maldição e de morte, para que você, Nicodemos, tenha vida. E é isso que eu te apresento. Eu não estou te condenando. Pelo contrário, eu vim para te salvar. Eu vim para apresentar para você o verdadeiro caminho. E assim, como Nicodemos, todos nós talvez procuramos Jesus à noite, um dia que a gente talvez não queria ser muito visto, porque a gente estava ou com medo de ser crente,
ser rotulado de cristão, ou por outras razões, a gente resiste a se entregar, a gente resiste a crer, de fato, a gente resiste a se lançar. Talvez a gente, igual Nicodemos, a gente olha para Jesus, tenta encontrar Jesus no escuro, quando ninguém mais pode ver, né? É verdade, Gegeu, bem lembrado, né? Nicodemos reaparece, né? É verdade, muito bom. Nicodemos reaparece no sepultamento de Jesus, então a gente sabe o paradeiro da história de Nicodemos, né? Talvez esse homem, quando viu Jesus crucificado, ele lembrou dessa conversa da serpente no deserto, e talvez ele se rendeu, provavelmente. Nicodemos, então, encontrou Jesus, e assim como Nicodemos, muitos de nós vamos encontrar Jesus no caminho. E Jesus, ele não quer simplesmente... Mas Jesus, percebam, Jesus não simplesmente vai te mostrar um bom caminho, como uma forma de bons conselhos, boas dicas, bons aforismos, né? Ele quer mostrar para você que o verdadeiro caminho é se entregando completamente para ele. Assim como o povo olhou para a serpente, que você também possa olhar para a cruz de Cristo, e que o próprio Jesus te ensine a ter fé naquilo que ele fez. Se você não tem fé naquilo que ele fez e encontra Jesus no meio do escuro, no momento que ninguém está olhando, saiba que Jesus também quer te resgatar. Saiba que Jesus também está olhando para você. E ele está te propondo a verdadeira forma de viver. Crer, quando a gente vive, a gente não vive olhando as coisas, a gente vive crendo nas coisas. A principal forma de viver, e João vai apresentar isso de forma brilhante na ressurreição de Jesus, quando Tomé toca Jesus, e ele fala assim, felizes foram aqueles que creram sem olhar. A gente precisa crer antes de ver. A gente precisa se lançar em Cristo antes de ver. E que o Senhor nos ensine a ter essa fé, né, queridos? Que o Senhor nos ensine a cada dia a gente crer para que a gente possa viver. Diferente do modo como o mundo nos propõe, que a gente possa... não ter controle da nossa vida, mas entregar a nossa vida àquele que controla todas as coisas, aquele que propôs um caminho de salvação por meio do seu Filho. Amém? Amado Deus, nós te agradecemos por esse tempo, pedimos que o Senhor nos ensine a ter a verdadeira rendição ao seu Filho. Senhor, nós pensamos que estamos bem, mas na verdade nós estamos envenenados, Senhor. Assim como aquelas pessoas no deserto, nós estamos envenenados pelos nossos pecados, pela nossa rebeldia, pela nossa desconfiança, Senhor, contra o Senhor. Nós pensamos que nós temos a nossa vida sob controle e que o Senhor existe para satisfazer simplesmente as nossas necessidades. Nós somos egoístas, nós somos narcisistas, nós só pensamos em nós mesmos. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa incapacidade de nos rendermos àquilo que o Senhor faz. Perdoa-nos, Senhor, por não conseguirmos enxergar os nossos caminhos, os seus caminhos, e conseguirmos confiar nos seus caminhos. Permita-nos, Senhor, que no meio das rotas da nossa vida, que a gente não enxerga a solução, que nós possamos confiar no Senhor e saber que o Senhor é aquele que já nos proporcionou salvação e nos conduzirá à terra prometida. Assim como aquele povo estava perdido, Senhor. O Senhor proporcionou salvação, que o Senhor possa proporcionar salvação a nós também. Nós sabemos que o Senhor já proporcionou essa salvação. Nós sabemos que aquelas pessoas olharam para uma serpente de bronze, mas nós olhamos para o seu verdadeiro Filho, ressurreto, crucificado e ressurreto, e ele é a fonte de vida para nós. Senhor, deixa que essa vida entre na nossa vida e ressignifique, Senhor, o todo da nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa crer no Senhor, para que a gente possa viver, Senhor, de acordo com a nossa fé, e não de acordo com aquilo que a gente vê. Nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Assim como Nicodemos, Senhor, que o Senhor possa nos encontrar na nossa vida, que o Senhor possa nos encontrar nessa jornada, e te pedimos que o Senhor nos dê fé para que a gente possa confiar naquilo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, amém.